A linha de abertura do capítulo 12 de Daniel diz que naquele momento Miguel, o arcanjo que guarda sua nação, surgirá. Então haverá um tempo de angústia maior do que qualquer outro, desde que as nações surgiram pela primeira vez. Mas naquele tempo, todos os do seu povo, cujo nome está escrito no livro, serão resgatados. Este é o profeta Daniel nos alertando sobre eventos extraordinários no fim dos tempos que afetarão o mundo inteiro como nunca antes. Mas nem tudo é tristeza e tristeza, porque ele também oferece uma esperança maravilhosa para aqueles que estão em Cristo. Agora, para entender Daniel 12, você precisa voltar alguns capítulos até Daniel 10. Em Daniel 10, somos informados de que Daniel orou e jejuou durante 3 semanas para que Deus falasse com ele. Um anjo de Deus aparece a Daniel e diz: desde o primeiro dia em que você começou a orar pedindo entendimento e a se humilhar diante do seu Deus, seu pedido foi ouvido no céu. Vim em resposta à sua oração. Mas durante 21 dias, o príncipe espiritual do reino da Pérsia bloqueou o meu caminho. Então Miguel, um dos arcanjos, veio me ajudar. E eu o deixei lá com o príncipe espiritual do reino da Pérsia. Tome nota disso. Um mensageiro angélico de Deus estava a caminho para dar a Daniel a resposta às suas orações, quando um príncipe espiritual maligno do reino da Pérsia o bloqueou. E esse príncipe espiritual era tão poderoso que Miguel, um dos arcanjos de Deus, teve que intervir. Agora, em Daniel 10, versículo 20, o mensageiro angélico ainda está falando com Daniel, e diz: e agora devo voltar para lutar com o príncipe da Pérsia. E quando eu tiver partido, de fato, o príncipe da Grécia virá. Portanto, aqui a Bíblia menciona 2 espíritos territoriais, 2 principais entidades malignas que controlam uma região específica. Mas aqui está o que é incrível. No versículo 21, este anjo diz a Daniel: mas eu te direi o que está escrito na Escritura da verdade. Ninguém me defende contra isso, exceto Michael, seu príncipe. O título príncipe é importante porque indica que existe uma hierarquia. Existem anjos, serafins, querubins e arcanjos como Miguel. E na escala oposta, existem os espíritos malignos e os demônios. E depois existem os principais espíritos malignos, como o príncipe da Pérsia, conforme destacado anteriormente. Isto é importante por causa do versículo inicial do capítulo 12 de Daniel. Miguel, o arcanjo que guarda a sua nação, surgirá. Disseram-nos que mesmo que a terra veja uma tremenda angústia, o povo de Deus será libertado. Tenha isso em mente enquanto nos aprofundamos. Em Daniel, somos informados de que um tempo de angústia está chegando, como nunca houve desde que houve nação. Vamos colocar isso em contexto. Observe todos os diferentes períodos da história. Está chegando um tempo que será pior do que o período antediluviano que ocorreu entre a queda do homem e o grande dilúvio de Gênesis. Está chegando um tempo que será pior do que quando o Império Romano governava e havia uma perseguição cristã generalizada. Está chegando um momento pior do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E o que acontece com a profecia bíblica é que a palavra de Deus se alinha com a palavra de Deus. Você pode ter pessoas ou profetas vivendo em épocas e gerações diferentes, e quando Deus lhes dá uma palavra, ela se alinha. A Escritura interpreta a Escritura. Por exemplo, Daniel não foi o único que profetizou sobre tempos terríveis que viriam. O profeta Jeremias disse: perguntai e vede, pode um homem ter filhos? Então por que vejo todo homem forte com as mãos na barriga como uma mulher em trabalho de parto? Cada rosto ficou mortalmente pálido. Quão terrível será esse dia! Nenhum outro será assim. Será um tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo disso. Isto foi em Jeremias 30, versículos 6 ao 7. Então, no Novo Testamento, nosso próprio Senhor disse em Mateus 24, versículos 21 a 22: pois então haverá grande angústia, inigualável desde o princípio do mundo até agora, e que nunca mais será igualada. Se esses dias não tivessem sido abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, esses dias serão abreviados. Então, veja você. O que Daniel disse sobre um tempo de angústia chegando, esta profecia é confirmada repetidamente na Bíblia. Mas tendo dito tudo isso, você não deve ficar cheio de medo, porque lembre-se, a Bíblia nos promete libertação como filhos de Deus, porque diz que naquele momento, cada um do seu povo cujo nome está escrito no livro será resgatado. Agora, Daniel, o versículo 2 diz: muitos daqueles cujos corpos jazem mortos e sepultados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desgraça eterna. Para aqueles que morreram, eles acordarão para a vida eterna no céu com Deus, ou no inferno eterno.
Mais uma vez, a Bíblia nos permite saber que todos estão realmente em apenas um dos dois campos. Ponto. Eles são seguidores de Cristo ou seguidores do diabo. Seu nome estará no livro da vida ou não. Ou você está andando pela estrada larga ou pela estrada estreita. Ponto. E como Daniel, versículo 2, aponta: aqueles que foram sepultados acordarão para a vida eterna ou para a desgraça eterna. Esta é a imagem pintada na Bíblia. A partir disto, podemos entender que há uma ressurreição que ocorrerá quando o Senhor Jesus vier para a sua igreja. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, diz: os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Ponto. O que não temos certeza é se esta é a mesma ressurreição de Daniel 12, ou Daniel 12 se refere a outra ressurreição que ocorrerá no final da tribulação. Muitos comentaristas cristãos debatem sobre isso. No entanto, sabemos que Deus ressuscitará aqueles que pertencem a Ele, e eles ressuscitarão para a vida eterna. Ponto. Agora, em Daniel, versículo 7, a Bíblia nos diz que o homem vestido de linho que estava de pé sobre o rio levantou ambas as mãos para o céu e fez um juramento solene por aquele que vive para sempre, dizendo: continuará por um tempo, tempos e metade de um tempo. Quando a destruição do povo santo finalmente chegar ao fim, todas essas coisas terão acontecido. A referência ao tempo, tempos e meio, é amplamente entendida como representando 3 anos e meio. Esta frase também é usada em Apocalipse 12, versículo 14. Isto levou alguns estudiosos bíblicos a interpretarem isto como se Daniel estivesse falando sobre o período da grande tribulação. Agora, em Daniel 12, versículo 8, Daniel faz uma pergunta que todos nós pensamos: como tudo isto finalmente terminará, meu Senhor? Todos nós sabemos que no tempo que antecede o retorno de Cristo, haverá sinais estranhos em alguns casos, mas sinais claros, no entanto. Somos informados de que alguns desses sinais são de que a ilegalidade abundará. Haverá fomes e grandes terremotos. Haverá engano religioso à medida que falsos profetas surgirão para enganar a muitos. E haverá guerras e pestilências. Mas Daniel perguntou: como tudo isso finalmente terminará, meu Senhor? Aqui está o que é dito nos versículos 9 e 10. Mas ele disse: vai agora, Daniel, porque o que eu disse está guardado em segredo e selado até o tempo do fim. Muitos serão purificados e refinados por essas provações, mas os iníquos continuarão em sua iniquidade e nenhum deles entenderá. Somente aqueles que são sábios saberão o que isso significa. Você vê como esse tema da separação entre a luz e as trevas continua? Até agora, neste capítulo, sabemos que haverá aqueles que estão no livro da vida e aqueles que não estão nele. Haverá aqueles que ressuscitarão para a vida eterna e outros para a desgraça eterna. Portanto, podemos ver que há uma linha clara traçada. O bem contra o mal. Justos versus injustos. Esta separação entre o povo de Deus e aqueles que praticam o mal é repetidamente destacada. E chegamos ao versículo 10 em Daniel 12 e somos informados: algumas pessoas serão purificadas e limpas, mas os ímpios continuarão na sua maldade. Há um grupo de pessoas que serão más e más nos últimos dias, e mesmo durante o período da tribulação, e quando a ira de Deus estiver sendo derramada sobre a terra, eles continuarão em sua maldade. Nos últimos dias, haverá pessoas que serão más em pensamentos, pessoas que serão más em ações e más em seus corações. Isto está de acordo com o que 2 Timóteo diz sobre como haverá uma mudança na sociedade e nos corações de muitas pessoas. Timóteo disse: os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingrato profano, sem carinho natural, rompedores de tréguas, falsos acusadores, incontinente, ferozes, desprezadores daqueles que são bons. E esta nem é a lista completa, mas você certamente pode ver que a maldade crescerá. Os versículos finais de Daniel, capítulo 12, dizem: e desde o momento em que o sacrifício diário for retirado e a abominação da desolação for estabelecida, haverá 1290 dias. Bem-aventurado aquele que espera e chega aos 1335 dias. Mas siga o seu caminho até o fim, pois você descansará e se levantará para a sua herança no fim dos dias. Qual é a abominação da desolação? Bem, Jesus Cristo falou deste sinal do fim desta era e de seu retorno iminente, dizendo: portanto, quando virdes a abominação da desolação mencionada pelo profeta Daniel, parada no lugar santo, uma abominação é algo abominável e detestável para Deus e seu povo. E biblicamente falando, a desolação envolve destruir, profanar,
e deixar algo em uma condição tão horrível que o espectador fica sem palavras. Agora, pensava-se que a profecia de Daniel sobre a abominação da desolação tivesse sido cumprida no início da história, em determinado momento. Rei Antíoco Epifânio IV, que governou a Palestina desde. Antíoco tratou Israel de maneira horrível. Ele os tratou tão mal que Israel se rebelou contra ele. E quando ele chegou para reprimir a rebelião, suas forças foram ao templo em Jerusalém, ergueram um altar para Zeus e ofereceram porcos como sacrifício. Este ato foi amplamente considerado abominável, porque desafiava a parte interna mais sagrada do templo, o Santo dos Santos. Por sim. O que o rei Antíoco fez foi idolatria. No entanto, anos mais tarde, depois do rei Antíoco, Jesus estava alertando seus discípulos sobre eventos futuros que marcariam o fim dos tempos. E aqui, em Mateus capítulo 24, ele menciona a abominação da desolação como um evento futuro, porque ele então avisa as pessoas dizendo que os que estão na Judeia fujam para as montanhas. Aquele que estiver no terraço não desça para tirar nada de sua casa, e aquele que estiver no campo não volte para pegar suas roupas. Já, quando você lê uma profecia bíblica como essa no livro de Daniel, os eventos que estão por vir não devem assustá-lo como filho de Deus. Lembre-se que todos aqueles cujo nome está escrito no livro serão resgatados. Todos os que estão em Cristo têm uma esperança. Lucas 21, versículo 28. Diz agora, quando essas coisas começarem a acontecer: olhem para cima e levantem suas cabeças, porque sua redenção se aproxima. Recentemente ouvi um pastor dizer a seguinte declaração. Estou muito preocupado com a quantidade de falsos ensinamentos e falsos profetas que chegaram à internet. Cristãos vulneráveis, emos, ouvem como se tudo o que dizem viesse da boca de Deus. Tudo deve estar de acordo com o que a Bíblia diz. Fim da citação. Agora, a profecia bíblica nos alertou que antes do arrebatamento haverá um grande afastamento da fé. E, se possível, os próprios eleitos seriam enganados. Agora, um aspecto crucial da nossa jornada como crentes não é apenas compreender o engano, mas desmascará-lo nestes últimos dias. Porque não é segredo que temos de navegar num mundo cheio de mensagens contraditórias e recebemos falsidades atraentes. Mas é por isso que a Bíblia é importante. Ela nos equipa com sabedoria para discernir a verdade do engano. Quero dar-lhes 4 ilustrações de como o engano funciona neste mundo e por que é aceito por tantas pessoas. A primeira ilustração é o que eu gostaria de chamar de disfarce do camaleão. Imagine um camaleão misturando-se habilmente com o ambiente, adaptando sua aparência para esconder sua verdadeira identidade. Isso é semelhante a uma pessoa que parece cristã. Eles falam como cristãos e podem até agir como cristãos quando você os vê. Porém, seu coração, suas intenções estão longe de Jesus Cristo. É assim que o engano nos últimos dias muitas vezes se apresenta de maneiras que imitam a verdade. O engano hoje torna difícil para uma pessoa distinguir entre verdade e mentira. Jesus nos alertou em Mateus, versículo dizendo: pois aparecerão falsos messias e falsos profetas, e realizarão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os eleitos. Assim como o disfarce do camaleão requer observação cuidadosa, requer que você preste muita atenção. Nós também devemos estar vigilantes e ter discernimento, buscando a verdade imutável encontrada na palavra de Deus. A segunda ilustração é a miragem de ilusões brilhantes. Pense em um viajante atravessando um deserto, ressecado e cansado. Ao longe, surge um oásis cintilante, prometendo alívio. Porém, à medida que o viajante se aproxima, a miragem se dissolve, deixando a decepção. Em 2 Timóteo 4, versículos 3 a 4, o apóstolo Paulo adverte: pois chegará o tempo em que as pessoas não tolerarão a sã doutrina. Em vez disso, para satisfazer seus próprios desejos, eles reunirão ao seu redor um grande número de professores para dizer o que seus ouvidos ansiosos querem ouvir. O fascínio dos falsos ensinamentos pode ser tão enganoso quanto uma miragem, deixando-nos espiritualmente sedentos.
O verdadeiro refrigério vem da água viva dos ensinamentos de Cristo. A terceira ilustração é o quebra-cabeça das meias-verdades.com. Imagine um quebra-cabeça faltando algumas peças. A distância parece completo, mas uma inspeção mais detalhada revela as lacunas. Revela que as coisas estão fragmentadas e incompletas. O engano muitas vezes envolve verdades parciais, cuidadosamente entrelaçadas para criar uma narrativa convincente. Jesus enfatizou a importância do discernimento em Lucas, versículo 8, quando disse: "Cuidado para não ser enganado, pois muitos virão em meu nome, alegando que eu sou ele e o tempo está próximo." Não o siga. Assim como um quebra-cabeça exige que todas as suas peças formem uma imagem coerente, devemos confiar no conselho completo da Palavra de Deus para nos protegermos do engano. Agora, minha ilustração final não é tanto voltada para a compreensão do engano, mas sim para desmascará-lo. E eu gostaria de chamar isso de estrela orientadora do norte. Considere os marinheiros navegando por vastos oceanos sob a orientação da estrela do norte. Quando você olha para a história da navegação no mar, antes do GPS e da tecnologia moderna, um dos métodos mais simples para determinar a direção de um navio era observar o movimento do Sol no céu. Os marinheiros usavam a posição do Sol, conforme ele se movia de leste para oeste, para guiar sua rota. Ao meio-dia, eles poderiam determinar o norte e o sul pelas sombras que o Sol projetava. Os marinheiros tinham que literalmente olhar para cima para poder descobrir para onde estavam indo. Da mesma forma, a Palavra de Deus serve como nosso guia imutável e confiável através dos mares tumultuados do engano. Salmo 1:19. Sua palavra é uma lâmpada aos meus pés, uma luz no meu caminho. À medida que a estrela do norte permanece fixa entre os céus em mudança, a verdade da Palavra de Deus permanece inabalável, oferecendo clareza e direção num mundo cheio de confusão. Os últimos dias apresentam desafios únicos para todos nós, crentes, mas não precisamos ser vencidos pelo engano. Na verdade, deveríamos ser como detetives habilidosos. Você já viu o nível de detalhe forense que os detetives utilizam para descobrir a verdade? Eles esgotarão todos os caminhos possíveis em busca da verdade. Nós também podemos fazer o mesmo que os crentes. Podemos descobrir a verdade. Podemos desmascarar falsidades estando atentos, testando cada espírito contra a Palavra de Deus. Conhecendo a Palavra de Deus e buscando orientação do alto por meio da oração. À medida que avançamos, lembremos-nos do disfarce do camaleão, da miragem das ilusões brilhantes, o quebra-cabeça das meias-verdades e a estrela norteadora. Deixemos que o nosso discernimento seja alimentado pela fé enraizada na Palavra de Deus e fortalecida pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos disse em Efésios 6, versículo 14: "Permaneçam firmes, então, como o cinto da verdade afivelado na cintura." Cinjamo-nos com a verdade de Deus, protegidos do engano que procura descarrilar a nossa fé. Rezo para que todos nós nos tornemos crentes vigilantes, desmascarando o engano com discernimento e a verdade que está na Palavra de Deus. Desde o início dos tempos, Deus tem nos atraído para si. Mesmo quando o ignoramos teimosamente, Ele não vai embora. Ele nunca desiste de nós. No livro de Mateus, Jesus compara sua segunda vinda a uma grande festa de casamento. Uma alegre celebração da união perfeita entre Jesus Cristo e sua noiva, a Igreja. E assim estamos convidados para o maior jantar-banquete de todos os tempos. Você respondeu a esse convite? Ou você está adiando para o último minuto? Talvez você tenha ficado surdo ao som dele batendo. Talvez sua atenção tenha sido capturada por outras coisas, como trabalho, finanças e amor romântico. Essas coisas parecem importantes até você perceber que são apenas temporárias. E quando a sua vida acabar ou Jesus voltar, eles não terão mais valor algum.
todos pensamos que temos mais tempo para nos acertarmos com Deus, mas a verdade é que a vida é curta, ponto. Amanhã não está garantido. Tudo o que fazemos hoje é importante em um nível eterno. Se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto? Você seria capaz de dizer que seu coração estava firmemente colocado em Cristo? Agora, é a hora de colocar sua fé em Jesus. Ponto. E então hoje, se você ouvir a voz dele, não endureça o seu coração. Ponto. Em vez disso, permita que ele entre e mude sua vida para sempre. Ponto. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz: portanto, visto que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, deixemos também de lado todo o peso e pecado que tão fortemente se apega a nós e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A Bíblia está nos chamando para nos livrarmos de todo o peso desnecessário em nossas vidas. Acabe com o pecado que tenta enredá-lo e mantê-lo preso. Povo de Deus, Jesus Cristo é tudo o que importa. E com o tempo que você tem, viva com sabedoria e aproveite o dia de hoje e sirva ao Senhor enquanto ainda pode. Nossos dias estão contados e devemos viver para Deus. Então, em tudo que você fizer, coloque Deus em primeiro lugar. No meio de tudo que você passa, confie em Deus primeiro. Ponto. A versão amplificada de Hebreus versículo 1 diz: portanto, visto que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, que pela fé testemunharam a verdade da fidelidade absoluta de Deus, despojando-se de todo o peso desnecessário e do pecado que tão fácil e habilmente nos enreda. Corramos com perseverança e persistência ativa a corrida que nos é proposta. Ponto. Eu gostaria de reservar um momento para discutir esse versículo. Ponto. No teatro da sua mente, quero que você imagine esta grande nuvem de testemunhas. A Bíblia não revela as suas identidades, mas por causa desta ilustração, vamos imaginar que esta nuvem de testemunhas tem uma missão no céu. E essa tarefa é documentar tudo o que você faz para que no dia do julgamento eles sejam testemunhas. Agora, quero que você pense: o que essa nuvem de testemunhas dirá sobre mim? O que dirão que eu fiz? Dirão que não houve dúvida? Não tenho dúvida de que Deus era o centro da minha vida? Dirão que você viveu uma vida que glorifica Jesus Cristo? Será que esta grande nuvem de testemunhas dirá que te ouviu acordar todos os dias com um louvor nos lábios? Dirão que sua vida de oração foi forte? Eles darão testemunho do seu caráter e dirão que você foi um genuíno homem ou mulher de Deus? Dirão que você amava seu próximo? Eles usarão as palavras autocontrolado, humilde, devoto e perdoador para descrever você? O que essa nuvem de testemunhas dirá sobre você? Para alguns, essa nuvem de testemunhas dirá que nunca ouviu orar, a menos que fizesse algo. Eles nunca ouviram abrir a palavra de Deus e meditar nela. E se dissessem que você nunca teve um coração cheio de gratidão, você sempre quis mais. Você sempre buscou mais e nunca foi grato pelas coisas com as quais Deus o abençoou. Povo de Deus, quero que você pense por um momento o que essa grande nuvem de testemunhas dirá sobre você. Seus olhos estão cheios de ganância e inveja pelas coisas mundanas? Seu coração cheio de ciúme e orgulho? Essa nuvem de testemunhas dirá que o viu menosprezar outras pessoas ou que ouviu você desencorajar outras pessoas. O que essa nuvem de testemunhas dirá sobre você? O que dirão sobre sua caminhada com Cristo, o estado do seu coração ou o que você faz em particular? Precisamos ter presença de espírito para saber que o que fazemos importa. Ponto. Nossas decisões diárias importam. Ponto.
Então, oro para que você viva uma vida cautelosa. Oro para que você proteja sua mente contra as sementes negativas de pensamento. Oro para que você proteja seu coração contra a inveja, ciúme e ganância. Oro para que você proteja seus olhos e ouvidos contra qualquer coisa profana. Oro para que o Espírito Santo lhe dê força para lutar o bom combate. E acima de tudo, oro para que a graça de Deus esteja sobre sua vida. Persiga a Deus e persiga-o todos os dias. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, o Senhor se dirige à sua igreja e diz: aqui estou, E eu gostaria também de destacar o fato de que o Salmo 95, versículo 8 diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na rebelião. Vamos abrir os nossos corações à sua voz. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A voz que ouveis quando orais, quando lestes a sua palavra, ou quando sois convencidos pelo Espírito Santo. Não endureçamos os nossos corações. Não entristeçamos o Espírito Santo. Eu vos encorajo a ouvir e a responder à batida de Cristo. Vamos abrir a porta e deixá-lo entrar para que ele possa habitar conosco e em nós. Uma vez que tenhamos feito isto, ele escreverá os nossos nomes no seu livro da vida. Agora, parte da luta para ouvir a voz de Deus para muitos cristãos é devido ao facto de se concentrarem nas coisas erradas. E isso faz parte do engano do diabo. Ele quer que você sinta como se tudo mais, exceto Deus, merecesse sua atenção exclusiva. O diabo quer que você atenda às demandas do mundo, mas não o que Deus exige de um homem ou mulher cristão. Então, não sejamos enganados pelo príncipe deste mundo. Não sejamos enganados pelo maligno que quer que nos concentremos nos prazeres e na felicidade temporária que este mundo nos oferece. O inimigo quer que fiquemos relaxados sobre a vinda de Cristo. Lucas versículo diz: pedirei a minha alma, tens muitos bens em depósito para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-te. Mas Deus lhe disse: tolo, naquela noite te pedirão a tua alma. Então, para quem serão as coisas que tens preparado? Esses prazeres são delícias. Embora seja bom e agradável, não satisfará nossas almas e não nos trará verdadeira alegria e felicidade. Mas se vivermos nossas vidas para Deus em obediência à sua palavra e aos seus mandamentos, seremos recompensados com vida eterna e alegria. Esta é a vocação da nossa vida. Embora estejamos neste mundo, não somos deste mundo, e portanto, deveríamos viver para Deus de acordo com os seus padrões e a sua vontade. O apóstolo Paulo nos lembra disso em Romanos, versículo 2, quando diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que você possa provar qual é a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. E novamente, somos lembrados em Romanos, versículo 8, pois se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morrermos, morremos para o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então, como é viver para o Senhor? Significa tê-lo como centro da nossa vida, procurar a sua palavra antes dos nossos desejos egoístas, ouvir a sua voz entre todas as outras vozes que ouvimos. E fazer da nossa missão de vida servir-o em tudo o que fazemos. Tudo isso é mais fácil falar do que fazer. É muito mais fácil escolhermos fazer a coisa errada em vez da coisa certa. É mais fácil escolher a estrada larga em vez da estreita. É mais fácil escolher o mundo em vez de Deus, porque o mundo e a carne andam de mãos dadas. Escolher Deus significa que você tem que negar a si mesmo. Você tem que escolher a vontade dele em vez da sua. Viver para Deus não é uma tarefa fácil. Por isso Jesus nos diz em Mateus 7, versículo 13 ao 14: entre pela porta estreita, pois larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à destruição, e há muitos que passam por isso.
Porque estreita é a porta, e difícil o caminho que conduz à vida, e são poucos os que o encontram. A porta estreita pode ser cansativa e difícil de entrar, mas acredite, vale a pena. Cristo está batendo a porta dos nossos corações. Ele quer que escolhamos a vida eterna e não a condenação. Mas aqui está a questão. O Senhor é tão gentil e gentil que não se força. Em vez disso, Ele espera que respondamos à sua batida, a batida em nossos corações, a batida que nos chama ao arrependimento. Então eu encorajo você a viver para o Senhor. Viva uma vida consciente da eternidade. Esteja atento ao coletar tesouros no céu, tesouros que não perecerão. Esteja ciente de que seus pensamentos, suas ações, todos eles são importantes. Somente quando vivemos uma vida dedicada e comprometida com Jesus Cristo, é que podemos esperar um dia ter vida eterna em sua presença. Então, vamos fazer as escolhas certas enquanto estamos aqui na Terra, porque o que fazemos aqui afeta a nossa eternidade.